Estamos começando mais um programa Rede de Olhares aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade, também parceiros do canal Futura. O nosso assunto de hoje gira em torno da questão da violência contra a criança e o adolescente. O pai ausente, a madrasta má que tenta matar o enteado ou enteada são temas recorrentes nos contos de fadas, como em João e Maria, Cinderela e na história da Branca de Neve. Na vida real, o roteiro muitas vezes se repete. Em 2008, a menina Isabela Nardoni, de 5 anos, foi arremessada do 6º andar de um prédio. O pai e a madrasta foram condenados por homicídio. Nesse domingo, completou um mês da morte do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos. Estão presos por suspeitas de participação no assassinato o pai, a madrasta e uma amiga dela. Crimes que chocaram o Brasil pelos requintes de crueldade. Conosco para fazer a interatividade é a Jéssica. Boa noite. Boa noite, Adri, tudo bem? Como é que o pessoal faz para participar? O pessoal, então, pode ligar para o telefone 3218-2194, entrar nas nossas redes sociais, no Twitter, no @UXTV, no facebook.com/UXTV, ou ainda no nosso site, que apesar de estar em construção, o pessoal pode nos assistir ao vivo no ux.com.br. Ok. Você vai trazendo as informações para a gente. Claro. Bom, eu vou começar com a rodada de perguntas e vocês, na sequência, vão me ajudando. Eu queria começar perguntando para o Elias, juridicamente, maus tratos e didaticamente também, significa o quê? Na verdade, maus tratos não existe um conceito fechado, né? Bom, ele fica muito ao exame do próprio legislador, né? Ou seja, do judiciário. Muito bem, quando chega, vamos tratar do caso específico. Tá? Bom, até onde nós sabemos, a criança foi até o Ministério Público no primeiro momento e fez uma denúncia, então, correto? Bom, vamos examinar aí o que a promotora, que era competente para o caso, então se manifestou. Geralmente, nos casos que deve se ocorrer, e talvez tenha ocorrido, né, um estudo social, certo? Bom, vamos realizar um estudo social. Primeira coisa que se faz, penso que deva ter ocorrido também lá. Esse estudo social, aí sim, ele vai dizer, não, a criança ela está abandonada, ela está com desnutrição, mesmo ele com 11 anos, né? Ele vai apontar uma série de consequências ou não, e aí sim o judiciário vai tomar essa medida, né? A minha pergunta vai direcionada para a Tatiana, porque a gente, ainda sobre o caso Bernardo em específico, Tatiana, a delegada do caso, que acompanhou de perto, se espantou muito com a frieza do pai e da madrasta durante os 10 dias em que estava sendo procurado o corpo do Bernardo. Se houve um crime premeditado, que é o que a justiça vai julgar ainda, podemos falar num crime realizado por um perfil psicológico de um psicopata ou de uma psicopata, nesse caso em específico, o que lhe parece? É importante que a gente tenha noção do que é um psicopata também, né? E muitas vezes um psicopata ele pode ser uma pessoa que convive conosco. A psicopatia ela pode ser considerada em alguns níveis. Ela é leve, moderada e num grau mais avançado. Nem todo psicopata é um assassino necessariamente. Alguns são assassinos. Alguns que convivem conosco, muitas vezes não são assassinos. Esses que estão no sistema carcerário, muitos são. E não deveriam nem estar junto com outros, necessariamente, deveriam estar isolados. Até porque psicopata, ele não tem, a psicopatia não tem cura. Ela não pode nem ser considerada uma doença. E a própria mídia, como é que ela está cobrindo esse fato diante dos outros? Sim, pois é, a gente comentava antes, eu acho que a mídia está com um comportamento, me parece, pelo que eu tenho acompanhado, salvo eu esteja mal informada,
ela está mais moderada nesse sentido, e eu acho que esse é o papel dela mesmo, ela tem que lidar com os fatos e não fazer novela e fazer cena e quando há fatos? O que a gente acompanhou da menina, do caso Nardoni, aquele que era uma coisa da manhã à noite, dia e noite, dia e noite, da manhã à noite, aquilo não tinha o que dizer, não tinha o que acrescentar e a mídia estava insuflando aquele fato. Eu acho que não é esse o papel da imprensa, não é esse o papel de um bom jornalismo, né? E eu penso até que toda essa mudança que a gente vem acompanhando ao longo já de um certo tempo, de mudança de postura, até por conta do jornalismo online, da internet, das novas mídias, das redes sociais, que esvaziaram um pouco esse poder absurdo que a mídia se auto-entregava, né? Também tem ajudado para que as coisas vazem por outro lado e para que, bom, a imprensa sabe que ela não é a única, que não é só daí que vai sair o fato, então eu acho que isso é bom. A gente foi para as ruas para ouvir a fala das pessoas, a opinião das pessoas com relação a esse último caso aí de violência e de assassinato, né, contra crianças. O que você pensa a respeito do caso do menino Bernardo? O que eu vou te dizer? Não tem condenação para isso, né? Uma cadeia é o mínimo. Isso aí deve ser loucura demais, né? O que eu vou te dizer, né? Terrível, né? Eu acho assim que foi um absurdo, né? Porque, pelo amor de Deus, o pai, sei lá se foi ele, mas matar o filho. Eu penso que devem deixar o assassino na cadeia, de preferência por um bom tempo. Se é um assassinato dos pais com os filhos, isso é uma aberração. Isso é uma coisa que própria do mundo atual, né? Onde se perdeu os valores, se perdeu a noção do que é ser humano. Loucura mesmo, loucura. Achar que vai fazer aqui vai ficar impune. Eu achei um absurdo. Eu acho que precisa ter justiça e bem severa, que é coisa que não tem nesse país. Tantas famílias querendo construir uma família, criar um filho e não consegue, né? É uma coisa que nem o animal não faz, porque o animal ele tem um amor pelo seu filhote. Isso é uma coisa que não tem explicação. E o que você pensa que leva alguém a cometer um crime contra uma criança? Olha, a pessoa só pode ter problema psicológico, não tem outra explicação. Isso não se faz com uma criança, né? Sei lá, de repente ciúmes ou coisa assim. Dinheiro, principalmente, eu acho que é o principal ali. Eu acho que isso aí é um cúmulo. A justiça tinha de tomar um pouco mais, né, ser um pouco mais enérgica com isso aí, porque isso aí, Deus o livre. Ao não ter amor, não gostar dela, com certeza. Não assumir como filho. A gente ouve as pessoas comentando, falando o tempo inteiro da questão de que é um aspecto psicológico, ou então tinha que se, né, punir de uma forma mais rigorosa. A gente tem alguns números até que a Jéssica vai trazer para nós, né, com relação à violência contra criança e adolescente, que eu acho que também acabam mostrando o tamanho desse mapa complicado que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, né, Jéssica? Isso mesmo, Adra. Eu estava aqui pesquisando nas redes, na internet, enfim, que as chances de uma criança ou adolescente brasileiro morrer hoje são muito maiores do que eram há 30 anos atrás. Para a gente ter mais ou menos uma noção, em 1980, a taxa de homicídio na população entre 0 e 19 anos era de 3,1 para cada 100 mil pessoas. Hoje, essa taxa de 7,7 para cada... Desculpa, de 13,8 em 2010, essa taxa pulou de 7,7 em 1990 para 13,8 em 2010. Então, é uma taxa muito alta de um ano para outro. Quase o dobro, verdade. E isso a gente acredita o quê, hein? Mas, na verdade, tem que considerar esses números, se estão aí, é só violência, tem acidente de trânsito, tem mortes naturais. Essas informações eram de violência contra criança e adolescente, né? Mas não especificou, talvez no corpo da matéria traga mais informações. Que é um número muito alto, né? É um número alto. Paula? Pois na verdade não é pergunta, são reflexões que eu tive durante todo esse tempo, né? O fato de 3 pessoas, né? Pai e mãe, ou madrasta, mas que tinha vínculo com a criança, e uma assistente social. Então, 3 pessoas com formação na área da saúde, a área da saúde se espera uma formação humana, né? Então, isso é uma coisa que, assim, como o pessoal da rua disse, é loucura. A gente não encontra outra explicação. Mas o que me chama muito a atenção é a omissão que envolveu todo esse caso.
né? Porque o Elias faz a questão, se o meu filho for na promotoria se queixar. Mas, assim, para uma criança ir numa promotoria se queixar... Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Sabe, eu vejo assim, eu entendo que a população, que nós temos todos que aprender com esse caso. E nós todos estamos muito omissos com tudo, né? Eu comento assim, né, na nossa página ali do Fazer o Bem no dia 24, ou na minha página, se a gente posta uma foto que tu tá num barzinho com o teu filho, alguém, né, isso aconteceu, 127 curtidas. Aí tu posta um abaixo-assinado contra a liberação de drogas, 2. Ninguém quer se envolver. Ninguém se envolve. Então, assim, é uma cidade pequena. A mãe havia, a princípio, se suicidado algum tempo antes, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas não vou querer levantar a questão aqui. Mas, entende? Houve omissão nesse caso. Essa criança chegava em casa e ficava sentada na rua, no escuro, até o pai chegar. As pessoas conviviam com ele. Então, os 3 não há o que dizer. Só pode ser loucura. Mas eu penso que a gente não pode mais fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, né? Esse crescimento desses números eu tenho acompanhado muito. Além do Fazer o Bem no dia 24, eu sou representante da ONG Brasil Sem Grades aqui na Serra Gaúcha, né? Então, a gente está sempre vendo os números, né, do crescimento da violência. Eu não sei se vocês acompanharam, pessoas presas por drogas, em 2002 foram 1.547. Agora, em 2013, 9.900, e eu não me lembro os outros 2 números. Então, a coisa está muito grande, né? A questão, eu vejo assim, a questão da impunidade, as mudanças que houveram com o regime semiaberto. O regime semiaberto é um gerador de violência por si só, né? Enquanto pessoas psicopatas deveriam estar trancadas, porque elas estão provocando crime, elas estão reproduzindo crime. Então, a impunidade, eu teria assim como uma questão para a gente avaliar, que ela está muito grande, ela está gerando violência, e a omissão. Acho que a gente precisa se posicionar mais. Nossa, a fala da Paula trouxe muitos aspectos, né? A questão da impunidade, a questão da falência das relações que a gente falava antes, essa questão do não envolvimento cada vez maior, traz essa questão também da importância só da imagem, quer dizer, como se a gente não quisesse tocar de forma mais profunda em alguns temas mais específicos de mudança mesmo de sociedade, né? É um abacaxi para vocês descascarem. E aí? Bem bom ele, né? Bem bom. Me parece também que ali, eu acredito até que a professora possa abordar isso de uma forma mais profunda. A gente está convivendo com isso há tão pouco tempo, essa ampliação de informações de forma mais aberta, essa rede de olhares mais intensos sobre tudo, de uma forma maior do outro, da minha família, da tua família, que a gente não sabe ao certo exatamente como fazer isso. E aí entra tudo junto, né? Entra o contexto social, entra o contexto econômico, político, todo. E eu acredito que a gente vai levar um tempo até estabelecer algum equilíbrio em tudo isso e poder realmente saber como usufruir de forma a ter ganhos pessoais para a família, para a comunidade, para a sociedade como um todo. Não sei, me parece que algo por aí também caminha. Eu concordo contigo, mas eu acho que tem uma questão anterior que é que é da tua área, que é a falta de limite, que é a falta de lei para as pessoas, a partir do indivíduo, para depois ir para o grupo, para o social, devolver para o social de novo. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Exato. Então, assim, cada um faz o que quer. É como a colega ali colocou, né? Ninguém se importa, mas o outro não... É o que tu estavas colocando do psicopata. O outro não conta para ele. Não. O outro está ali a serviço dele, né? E isso está uma coisa meio que pulverizada no social. Eu não me importo, eu não me comprometo, eu não me envolvo, eu não preciso empenhar a minha palavra. Isso vem de um Estado que dá esse modelo para o seu cidadão, porque não tem lei,
Sim. Né? Tem sempre o jeitinho, tem sempre a forma de burlar, então não tem lei, não tem limite. O sujeito não tem limite como cidadão, o sujeito não tem limite no seu grupo social, o sujeito não tem limite dentro da sua família. Então a criança já nasce, a gente sabe, e a psicologia nos diz isso, né? Que quanto mais amplo o espaço, mais a criança vai o quê? Se perder, né? Então é isso, eu penso que seja isso, falta lei, mas lei no sentido não só da legislação, no sentido do limite para o indivíduo. É isso. Dessa compreensão da relação com o outro. Tu não faz, tu vem para a escola, tu não faz o teu tema, se o professor te aplicar algum castigo, o que vai acontecer? O pai vai lá cobrar e o professor vai perder o emprego. Né? Tu é um profissional e tu não exerce a tua profissão e ninguém te cobra nada. Em todas as áreas a gente está vendo isso. O que foi agora, bem recentemente, aquele escândalo, morreu. Aí, cadê a imprensa? O pessoal de casa que não está aqui pode participar também, mandando questionamentos, perguntas, opiniões. Como é que faz, Jéssica? Liga no telefone 3218-2194 ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, no @UXTV pelo Twitter, no facebook.com/UXTV ou ainda pelo nosso site ux.com.br. Muito bem. Bom, Pedro, tinha uma pergunta para fazer para eles, né? A minha pergunta vai para o Elias. O que o caso Bernardo me chamou a atenção e a fazer uma reflexão como representante lá da minha comunidade? Ele procurou ajuda. Ele procurou a justiça, ele procurou todo mundo pedindo que ele precisava, ele não foi ouvido. Não deram atenção para o menino. Se tivesse dado a devida atenção, ele estaria hoje, com certeza, com vida. E o que me fez a pensar, como é que nós, comunidade, vamos fazer se nós formos procurados para levar essa criança, para ela buscar essa ajuda, juridicamente, ou receber informações que ela precisa de ajuda? Quais os caminhos que nós vamos direcionar para ajudar essa criança? Porque ficou bem evidenciado que realmente o Bernardo, ele pediu socorro e não foi ouvido. Eu pergunto também, aonde estava o Conselho Tutelar nessas alturas? Ele procurou a própria polícia, a justiça, diretamente, não levar, ou por estar, de repente, por conhecer a família dele, saber que tinha estágio, capaz que esse menino vai ser... ele não foi ouvido. Infelizmente... Isso aí entristeceu o país inteiro e faz nós refletir para trabalhar bem mais forte na comunidade, para auxiliar as crianças no dia a dia, porque isso aí surge dentro da comunidade, sim, com certeza. Elias. Bom, muito bem. Vários questionamentos na mesma pergunta. Só antes de entrar nessa questão, só umas ressalvas. Primeiro, dizer que em relação à sua manifestação anterior antes, dizendo a respeito da modificação da lei, né? O que trata essa modificação da lei, falava do regime semiaberto, na verdade, a liberdade provisória, tá? O que fez o Código? Ele fez o seguinte, olha, então, se tu não for reincidente em qualquer crime que tu cometa, ao menos em tese, tu vai poder responder em liberdade, certo? No caso do semiaberto, a maioria deles são todos já reincidentes que tu menciona. Então, isso não vem ocorrendo nessa liberdade aí, ou semiaberto, como tu mencionaste. Isso tem tudo a ver com as leis, tá? Com a questão da lei, porque ele foi procurar o Ministério Público. Ele, por iniciativa de alguém, ultrapassou uma etapa. Ele poderia ter procurado o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, que seria uma questão administrativa, que seria tomado algumas providências, mas ele não o fez, ele fez direto, certo? Porque a questão do conselho tutelar é uma medida administrativa. Claro que provavelmente esse menino não tem noção nenhuma e às vezes para nós é difícil ter de administrativo e judiciário. Alguém orientou ele, sozinho ele não foi. Algum vizinho disse, olha, vai lá no Ministério Público e fala o que está acontecendo. Na tua opinião, Elias, não está maior a violência a partir do semiaberto? E nós precisamos separar realmente o que é crime, quem cometeu do semiaberto, quem não cometeu, se realmente naquele período após a legislação nova houve esse aumento. Porque pode ser, se tu esquecer a legislação, o crime vem aumentando gradativamente. Então, a gente não tem como considerar. Mas eu te digo assim, ó, o Ministério Público, quando vem uma lei dessas, ele é desfavorável, ele não é a favor, certo? Mas, muito bem, na prática,
Na prática, o Ministério Público ele senta do lado do juiz, certo? O advogado não. O advogado chega lá do seu escritório para fazer a audiência, certo? E o Ministério Público está já do lado do juiz. E eles passam a tarde inteira fazendo audiências. E o que acontece nesse período? Neste momento, não existe nenhum caso de tráfico de drogas que se enquadre na lei, certo? Que ele possa dizer, ó, eu fui pego como traficante, certo? Eu não tenho esse benefício. Eu não tenho esse benefício. Eu vou permanecer fechado, talvez me soltem depois por outros motivos. Mas esse benefício da alteração da lei eu não tenho. Então, eu quero retornar ao nosso assunto, né? Conversando com a psicóloga, como vizinhos, como a gente assistindo a esses problemas, né? Como aquelas pessoas da cidade viram aquele menino pedindo aquela ajuda, né? E ninguém se comoveu, ninguém deu atenção à escola, né? E como é que a gente pode classificar esse sintoma da população, da comunidade, agora muito chocada, né? De agora se chocar e não ter se chocado antes. Ótimo. Exatamente ao encontro do que a professora Branca falava há pouco. E me parece que se está caindo muito em cima dessa omissão de judiciário, algo assim. Mas esses sinais de que o menino não estava bem, com certeza não foi só a denúncia que ele fez lá. Sim. Ele possivelmente na escola tinha algumas dificuldades, seja o seu comportamento ou mais introvertido ou às vezes não se integrando totalmente, enfim, alguma forma aparecia também no comportamento desse menino no seu grupo. Em algum outro lado aparecia também, não era uma vida maravilhosa e de repente um dia ele foi lá no Ministério Público e denunciou que isso tinha um histórico anterior não muito bom. Mas como a gente viu, a sociedade como um todo, os vizinhos, as babás, se não me engano, 2 ou 3, né, que somente depois do episódio é que narraram que realmente teve alguma situação difícil, cada um se volta para suas coisas. Para a professora Branca, né? Se por um lado existiu uma omissão de escola, de vizinhos, enfim, a senhora acredita que as pessoas têm um interesse em ler determinadas notícias? Essa fatalidade chama a atenção do grande público? Olha, eu acho que a colega tem muito mais condições do que eu de responder isso. Mas o Freud já disse, né, que o homem é de natureza perversa. O homem não é bom. O Estado não é uma coisa boa, mas nós precisamos do Estado. Porque se nós não tivermos o Estado, nós não temos limite. Claro. Então, o homem, ele não é um anjo. Ele não é, ninguém é todo bom nem todo mal, né? Mas eu penso que sim, as pessoas têm sim uma certa necessidade, não é verdade? De alimentar esse lado mais sombrio, né? Não estou dizendo que isso seja da ordem do perverso, não é isso. Mas é justamente se nós temos uma sociedade com um nível de educação, que investe no seu cidadão, que impõe o limite, que regra, que trata esse sujeito com dignidade, a tendência é que ele se afaste disso. Ele vai se afastar naturalmente. Agora, aquele sujeito que não tem para onde ir, que não tem outra forma de ser, é evidente que é o que ele vai entregar. Ele vai entregar o que ele tem. Eu penso que seja isso. Posso estar profundamente equivocada, mas penso que seja isso. Bom, gente, infelizmente o programa está chegando ao fim. A gente não encerra a discussão nunca por aqui. Eu optei por acabar não perguntando para nenhum de vocês sobre que soluções a gente poderia encontrar, porque eu acho que nas falas veio um pouco dessa questão do limite, da educação, da volta do comprometimento do ser humano com o outro, da vida em sociedade. Acho que, de certa forma, a gente permeou todas essas possíveis soluções dentro, né, desses fatos. É botar em prática.
Sem dúvida. Prof. Branca, obrigada. Elias, obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Vivian, a Paula, o Pedro. Obrigada a Isabel e a Isadora e a Jéssica, né, que esteve aqui com a gente hoje à noite na interatividade. Hoje a gente vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar com certeza numa próxima e o Rede Cabeças volta também aí na sequência dos próximos dias, onde a gente vai sentar de novo para discutir um outro assunto. Sempre com o objetivo de levantar essas informações todas, esses questionamentos todos e não necessariamente descobrir como que se faz para solucionar, mas apontar possíveis soluções de mudança sim. A gente fica por aqui. Obrigada a você de casa. Até!